Jesus vai voltar logo, pastor? Está perto? Esses sinais todos, está perto? Pastor, posso ser 100% sincero com a senhora? Sim, estou lhe fazendo essa pergunta diante de tantas palavras fortes e diante de um homem de Deus que está nessa terra para marcar um tempo e uma Hoje, geração. hoje o que eu mais vejo são profetas e apóstolos, cada um na sua complexidade, muitos verídicos, na maioria Ctrl+Alt e Ctrl+C, copiam de um e falam para o outro. E nós temos uma teta fértil hoje no mundo, um seio fértil de leite hoje no mundo, que se chama IHOP. Então qualquer um entra lá, baixa qualquer ministração e sai Ctrl+Alt e Ctrl+C. Sim. Mas eu volto à mensagem de Paulo. Vocês querem ouvir sobre os finais do mundo? Sabe o que vocês querem ouvir sobre o final do mundo, final dos tempos, quando que Jesus volta? É porque vocês estão precisando de um adereço a mais para se fixar a Cristo. E Cristo já não é suficiente para você, então você precisa saber se ele volta daqui 10 anos, se ele volta antes ou depois da grande tribulação, porque é o que acontece hoje no mundo. Os seios fartos do Arrop forneceu comida para o mundo inteiro, comidas verídicas e verdadeiras. Sim. Só que tornou-se um Ctrl+Alt e Ctrl+C. E o povo descobriu que a cruz não é tão agradável, porque os meus profetas pararam de falar sobre a cruz, de expor o pecado da igreja. Minha vinha foi destruída pelos pés de muitos apóstolos e profetas, e pastores, e mestres, e evangelistas, porque é o que está escrito lá. Sim. Então, o assunto principal hoje no Brasil, o que é? Finais dos tempos. Sim. Porque eles não têm mais amor pela cruz, mas se querem manter fixo na cruz, mas precisa de um adereço na cruz. Ou é muito escandaloso Jesus Cristo nu. Então vamos botar um paninho chamado Finais dos Tempos. Tampou a nudez dele. Ou é muito feio aquela lâmina na sua lateral, então vamos colocar um outro paninho ali chamado o quê? Cantares. Não que seja proibido de falar essas coisas, não é isso que eu estou dizendo. Sim, sim. Eu estou dizendo que quando algo rouba o foco da cruz, isso aí nós temos que parar e observar. Aquele homem tem que ser exposto do jeito que ele está lá. Deus agradou em moê-lo de cima a embaixo para deixar exposto numa cruz visível a todos os homens. E ele diz, eu vou tirar vocês de um lugar onde os seus olhos só veem coisas bonitas e vou colocar vocês de frente a uma cruz. Zacarias 12:10 novamente. Eu acho que tudo isso é um pano de fundo, de distração, para tirar os olhos da cruz. Porque se eu entender a cruz, eu sei que o meu coração vai queimar na hora certa. E quanto mais queimar, mais ele vem buscar a sua igreja. Na hora que aquelas mulheres que estavam dormindo, puras e impuras, digamos assim, não eram impuras, só não tinham óleo a mais, olha mesmo, vamos lá, dá o nome que é. Sim. Na hora que elas escutaram, vem, o noivo, todas acordaram ao mesmo tempo. Correndo. Apaixonada por ele. Todas acordaram ao mesmo tempo. Sim. Uma mãe que mamenta o seu filho, a hora que ela está deitada na sua cama, e a hora que dá o horário do bichinho mamar, pastor, e o na bichinho hora. dá o primeiro, ela já sente o seio queimar e vai lá. Já. Será que nosso Deus usaria isso para como uma mãe e não usaria isso para despertar o coração de uma igreja para a sua volta? Não que eu seja contra os finais dos tempos, sou a sua favor, eu amo conversar sobre os finais dos tempos. Não, amo não, eu não amo conversar sobre os finais dos tempos. Porque hoje não existe conversa sobre os finais dos tempos, existe debate sobre os finais do tempo. Uma teologia mais aprimorada, É o que mais Paulo detalhe. fala, vocês querem final do tempo? Sabe por que vocês querem final do tempo? É porque a cruz não é apreciada. Agora, se apreciarmos a cruz de Cristo, os finais dos tempos será apreciado. Se observarmos os finais da cruz de Cristo, cantares, seja qualquer algo que esteja em destaque hoje no mundo será apreciado. Extremamente apreciado. Mas é tudo um pano de fundo. Meu Deus. E aí entram os mercenários, os Ctrl+Alt, Ctrl+C, que esquece que a palavra diz assim que o mel tem que entrar na tua boca e tem que ser doce, a palavra tem que entrar na tua boca como mel e ser doce, mas no teu estômago ela tem que arrebentar com você no meio, até que nos teus poros esteja saindo mel. Sim. Ou fel, que é o meu caso. Meu Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Uns pregam por ganância, não é isso que a palavra diz. Para manter os tempos.
Não, eu preciso ter carro, eu preciso fazer o meu podcast para vender os meus livros para comprar uma casa. Porque eu já estou ficando com meus 30, 40 anos, eu não sei trabalhar, não tenho a mão calejada, eu tenho preguiça de trabalhar de servente pedreiro, então eu tenho que manter o meu ministério. O que eu mais vejo hoje é uma geração de jovens que querem uma tetinha para mamar dentro de alguma casa de oração, porque tem preguiça de enfrentar uma faculdade, tem preguiça de enfrentar o pecado que a faculdade lhe favorece, tem preguiça de botar a mão na obra e ser um servente pedreiro. Só quer uma tetinha para ficar lá. O que você faz? Cuido da mesa de som. O que você faz? Eu toco contrabaixo. O que você faz? Oh, mas cadê os pedreiros para edificação da casa? Cadê os homens submetidos à cruz de Cristo dentro dos seus locais de trabalho? Senti que eu devo servir ao Senhor, é o que eu mais ouço nessa geração. Ok, como é que você quer servir ao Senhor? Vou dedicar a minha vida numa casa de oração. Legal, cara. Dentro da casa de oração eu encontro 100 pessoas que conhecem a palavra. Dentro de uma faculdade, fazendo filosofia, eu não encontro um que conheça sobre o reino. Onde eu seria mais útil? Você entende a perseguição de Jerusalém? Estava todo mundo na maior festa lá dentro e ele falou assim, ide por todo mundo. Não, mas o ninho tá gostoso aqui, todo mundo vende tudo, a gente tem cesta básica todo dia, o Espírito Santo tá aqui, e tinha cesta básica, e tava bom, tava gostoso, tava aos pés dos apóstolos, Deus pega e mete o pé na porta. O que aconteceu? Teve um etíope lá do outro lado do mundo que aceitou Jesus. Como que aceitou Jesus? Teve um outro lá que era assim que manda chamar Pedro. Por que aquele aceitou Jesus? Porque não conhece o batismo de João, mas quem que foi lá falar para esse cara? A não ser uma dessas pedras que foi metido o pé dentro de Jerusalém. Forte, pastor. Não, irmã, não é forte. Pastor, quem estiver nos ouvindo vai dizer, ô, são doido. Eu vou falar uma coisa para a senhora dentro do livro de Jeremias. O que tem a ver a palha com o trigo? A palha a gente queima. O trigo a gente come. Por acaso a minha palavra não é como um martelo que esmiuça a penha? Eu não estou falando de outra coisa, não ser palavra. A palavra que eu estou falando. Ele diz que é como uma marreta. Em um outro texto, a Bíblia diz o seguinte. Se você cair sobre a rocha, você será esmigalhado. Mas se a rocha cair sobre você, nem o teu lugar vai se achar mais. Você vai virar pó. Forte? Falando Deus, quem que não profetiza? Ruge no leão, quem que não fica com medo? Se o vigia em cima da cidade não der um grito de alarme, na hora que ele dá o grito de alarme, a cidade entra em pânico. Leonardo Revenil grita assim, onde está o Deus de Elias? E daí ele responde, Leonardo Revenil, está no céu, no lugar onde ele deve estar. Está. Agora eu pergunto, onde estão os Elias de Deus? Onde estão esses homens que vai fazer do céu parar de chover? Onde estão os homens que vão causar ofensa no agro? Que hoje eu posso eu falo. Sim. Então vamos reverter isso de uma linguagem espiritual. Cadê os Elias de Deus que vão provocar uma seca tão grande? Onde esses homens se levantarem e falar que Deus está aqui, Deus vai levantar e falar, não estou. Onde as mensagens deles que movem gerações em seus programas de coaching, eles vão abrir a boca e falar a sua melhor frase de coaching e ninguém terá reação alguma, porque os céus foram fechados. Deus está levantando homens desse porte, que vai esticar a cara nesses homens e vão contestar os seus apostolados, os seus cursos de apóstolos, os seus profetas. Homens que não se sentam à mesa de Jezabel. Homens que estão na Babilônia, governando a Babilônia, mas nunca comeu dos manjares da Babilônia. Vamos fazer um jejum de Daniel? Vamos fazer um jejum de Daniel. Vou dar um de Gregório Marquenuti agora. Vamos sim dar um jejum de Daniel agora. Congregue os irmãos ao jejum de Daniel. Só que todo mundo esquece que Daniel jejuou desde o dia que ele pôs o pé dentro da Babilônia. Ele não fez um jejum de 21 dias. Ele teve uma vida em jejum. E quando o rei ofereceu fortuna para ele, ele falou, fica para você tua fortuna. Não me pertence nada do teu reinado. Eu vou te interpretar o que ele está falando.
pagando ou não pagando, não quero. Teu reino passou. Você foi Forte. pesado. Mas, Você foi posto na balança. Então, cadê os Elias de Deus? O problema é que hoje nós achamos uma palavra dessa muito forte, é porque não tem Elias. Hoje o que nós temos é uma geração de homens que nem Jesus Cristo descreve. O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Ou vocês foram ver um profeta? Vocês foram ver um homem que se veste de roupa fina? Ou um homem vestido de pele de camelo? sim. Porque os que se vestem de roupa fina estão assistindo nos palácios reais. É o que está acontecendo hoje. A palavra de Deus é tão ofensiva hoje porque está sendo liberada com homens de roupas finas que assistem nos palácios reais e calcula o estrago da palavra feita. João Batista não calculou nenhum estrago, isso lhe custou a cabeça. Elias não mediu os esforços e secou o céu. E o que está tampando os ouvidos, pastor? Ah, O que está tampando os ouvidos? ei, Josué, a terra que você vai conhecer, você não conhece mais. Até aqui Moisés te ajudou, até aqui a terra a partir do Jordão é diferente. Medita na minha palavra de dia e de noite, a única cera que tirou, o único dedo que tira a cera dos ouvidos dos homens é a palavra. Conhecereis a verdade vos liberta. Conhecereis o que está escrito nesses 4 livros. Vocês vão amaldiçoar até a morte todos os profetas do Brasil, a maioria dos apóstolos do Brasil. A igreja se levantará e fará um favor a Deus em expulsá-los dos seus templos, fechar os seus templos. Falta conhecimento ao meu povo, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Não é por falta de apóstolos. Falta de palavra para contestar o que o apóstolo fala, contestar o que o profeta fala. Por que o profeta? Sobre a minha palavra não choverá. Você acha mesmo que ele resolveu falar, eu vou mandar não chover? Ou ele tinha uma conexão tão feita com Deus, que sobre a palavra dele, na conexão com Deus, nada farei na terra, antes avisar os meus servos, os profetas. Então ele tinha uma conexão tão profunda com esse Deus, que ele não teve problema em falar sobre a minha palavra. Eu sei de onde a minha palavra está saindo. Agora, qual igreja que contesta os seus profetas, os seus apóstolos hoje, porque não tem palavra dentro dela? Deus não age fora desta palavra. Principalmente o prato principal dessa estação, pastora. O prato principalmente dessa estação são palavras de verdades. Mas palavras de verdade, digamos assim, tem a parte A da história e a parte B da história. Entendi. Essa parte B está sendo apregoada e está sendo arrastando multidões ao inferno. Se esta palavra de verdade não for mostrada que ela foi adquirida aqui no dia que aquele homem disse, eu abro mão da minha glória. Sim. E eu suporto uma morte de cruz. Então aí sim houve um dip para esta palavra de verdade. Tudo que emana da cruz. Sim. Por isso que Paulo novamente volta lá. Você quer? Não dou. Eu vejo Paulo falando assim para os gregos. Você quer sabedoria? Não dou. Você quer sinal, judeuzinho? Você quer? Não dou também. É meu, não dou. Mas eu vou dar o que vocês não querem engolir. Sério, pastora. A época de Micaias está chegando. A estação dos profetas de Micaias está chegando. Deus não fala através de Ezequiel, se algum homem exigir um ídolo no seu coração, eu não responderei a esse homem conforme o seu ídolo? Sim. Deus fala. Então levanta o Micaias. E aí, profeta Micaias, deveremos ir para a guerra? Eu vejo Micaias assim, tipo assim, querendo dar risada. Vai nessa. Abre um novo ministério, abre uma nova escola profética, abre um novo ministério apostólico para você vender suas apostilas com a intenção de mandar o dinheiro para as missões. Abre, pode abrir a cara. Deus é contigo. Era tão explícito o que tinha no coração de Acabe, que Acabe olha para... Ele sabia da verdade. Sim. Ele olhou para o profeta Micaias e falou, Micaias, quantas vezes eu já pedi para você não mentir? Está na hora desses profetas. Está
Está na hora desses profetas que não se assentaram à mesa desses homens e não comeram do pão deles, entende? Sim. Oh, queria que você andasse comigo, queria que você fosse meu profeta. O quê? Teu profeta? Desculpa lá. Eu falo que nem Paulo, eu trago no meu corpo uma marca de escravo, bem cravada. Eu tenho dono. Amém. E se você quiser ser meu dono e eu submeter a que você seja o meu dono, em pouco tempo eu vou abandonar a mensagem da cruz e vou começar a profetizar o que você quer escutar. Verdade, pastor. Verdade. E hoje tudo rouba para meditar nessa palavra. Muita informação, tudo rouba. Tudo luta. E Deus não pediu nada a mais que isso. Pastor, Medite na minha lei de dia e de noite. Por que que o Espírito Santo veio? Para dar poder? Que poder que o Espírito Santo veio para dar, sendo que os caras ressuscitavam mortos? Quer poder mais que isso? Eles precisavam de poder para ressuscitar mortos, sendo que eles ressuscitavam mortos antes do Espírito da verdade descer sobre eles? Não, eles precisavam de poder para pegar esse livro de 66 livros, conhecer ele para o Espírito Santo pegar cada frase, cada vírgula, cada contexto, cada história, cada parágrafo e revelar a beleza do Cristo crucificado.